Olá, meu nome é Magno Medeiros, sou professor da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Neste vídeo, nós vamos falar sobre moral, que é um tema que faz parte da disciplina Ética da Comunicação, onde eu leciono na Universidade Federal de Goiás. Muito bem. Este vídeo intitula-se A moral que imuniza é a mesma que envenena. Nós vamos trabalhar mais especificamente o conceito de moral. Quais são as articulações conceituais de moral? Muito bem. Um dos livros mais importantes que a gente tem em mãos dentro deste assunto é um livro escrito por Adolfo Sanches Vasques, denominado Ética. Neste livro, Adolfo Sanches Vasques começa definindo o conceito de moral a partir da raiz etimológica mos, mores, moralis, que significa costumes. Ou seja, moral é um conjunto de regras de condutas válidas, ou seja, modos de ser de uma dada sociedade. Nesse sentido, a moral contrapõe-se ao vício, ao desonesto, ao erro, conforme tradições, costumes e normas vigentes em uma dada sociedade. Nesse sentido, trata-se de normas sociais difusas, que passam de geração a geração, de mãe para filhos, para avós, para netos e por aí vai. Fruto sempre da convivência social. Muito bem, não é universal. Ao contrário, a moral é dinâmica, é histórica, pois sofre as adaptações próprias de um determinado tempo e de um determinado espaço. O que é imoral hoje pode não ser-lo amanhã e vice-versa. Muitas coisas consideradas imorais outrora, hoje já não são mais. Muitas coisas consideradas imorais séculos atrás, hoje já não são mais. Ou seja, a moral é dinâmica, ela muda, ela se transforma de acordo com as contingências do seu tempo e da sua época histórica. Outra autora muito importante no campo da moral e da ética é a Adela Cortina, pensadora espanhola, que tem um livro muito importante, dentre outros na área da ética e da moral, que se chama O Fazer Ético. Dentro desse livro, ela estabelece o conceito de moral, que poderia ser resumido como o conjunto de princípios, preceitos, mandatos, proibições, permissões, padrões de conduta, valores. Isto significa que a moral é um sistema de conteúdos. A moral é um sistema de valores que reflete uma determinada vida social, uma determinada forma de vida social. Um modelo ideal de boa conduta socialmente estabelecida. Um saber prático, um saber para atuar, um saber para a ação prática, para a praxis. Muito bem, dentro dessa linha de raciocínio, corrobora também Leonardo Boff com as suas formulações. No livro chamado Ética e Moral, ele diz que a moral é uma prática real das pessoas que se expressam por meio de costumes culturalmente estabelecidos. Isso significa que uma pessoa é moral quando atua de acordo com os costumes e valores consagrados pela sociedade. Ou seja, os valores, eles precisam ser convencionados, aceitos, tolerados e estabelecidos por uma determinada sociedade. A gente não poderia deixar de falar em moral, em ética, mais especificamente nesse vídeo sobre moral, sem citar Aristóteles, talvez um dos maiores pensadores no campo da filosofia de todos os tempos. Aristóteles tem um livro clássico chamado Ética a Nicômaco, em que ele diz que a deficiência moral nos perverte. A carência de princípios morais, a carência de conduta moral nos perverte e nos leva a enganar-nos acerca dos princípios de ação.
ou seja, acerca de nossa ação correta em termos de prática, em termos de praxis social. Nesse sentido, não é possível ser bom sem sabedoria prática, nem é possível ter sabedoria sem ter a virtude moral. Muito bem. Seguindo esse raciocínio e definido o conceito de moral, a gente poderia fazer uma pergunta bastante filosófica. Mas afinal, para que serve a moral? Considerando as definições conceituais de moral, considerando as articulações teóricas de moral, para que serve a moral? Ora, serve para cumprir uma função social. Serve para cumprir uma função de controle social. Isso significa que a moral pode ser instrumentalizada segundo determinados interesses sociais, segundo determinadas ideologias sociais. A moral pode ser instrumentalizada, tornando-se preconceituosa e repressiva. Paradoxalmente, a mesma moral que serve para organizar a sociedade, ela também serve para, em certo sentido, desorganizá-la em torno de determinados interesses e ideologias. Nesse sentido, ela é instrumentalizada a serviço da repressão e da opressão de determinados valores não hegemônicos em uma determinada época. E por falar em valores não hegemônicos em uma determinada época, a gente não poderia deixar de citar Sócrates, né? O pioneiro, talvez o pai maior da filosofia grega, né? Um dos mais importantes, mestre de Platão, que por sua vez foi mestre de Aristóteles, ou seja, o mestre dos mestres. E é importante a gente citar Sócrates nesse momento, neste vídeo, porque Sócrates morreu por conta da moral. Explicando melhor, Sócrates era um grande pensador, ele foi condenado à morte, foi condenado a tomar cicuta, que é um veneno poderosíssimo, por conta do seu questionamento, por conta do seu comportamento, considerado à época como imoral. Ele foi condenado, supostamente, por perverter a juventude. Ele foi condenado à época, supostamente, por contrariar os valores morais. Ele foi morto por contrariar os valores divinos, os deuses da época. Ora, mas Sócrates resistiu. Tomou generosamente o copo de cicuta, a taça de cicuta, e num gesto ético não voltou atrás e manteve todos os seus ensinamentos e manteve os seus princípios, ou seja, manteve a sua ética. Em outras palavras, a gente poderia dizer, resumidamente, que a moral da época o matou, mas a sua ética o dignificou. É isso. No próximo vídeo, abordaremos outros temas relacionados à questão da ética da comunicação. Muito obrigado e até a próxima.